Fala pessoal, Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar jovem argentino que, segundo informações que acabaram de sair, segundo Vender Casagrande, tem proposta oficial para ser mais um atleta do Santos. Estamos falando de Santiago Gonçalves, 22 anos de idade, joga pelo Tigre da Argentina e quem sabe pode ser mais um atleta do Peixe. Vamos ver, galera, um monte de coisa no vídeo de hoje sobre o atleta, mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações e, claro, compartilhar o nosso conteúdo para dar moral pro canal, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador na tela. Vamos lá, pessoal, números de Santiago Gonçalves nesse ano de 2025. Lembrando de novo, ele tem 22 anos de idade, 1,83 m, está jogando a primeira divisão do futebol argentino pelo Tigre, que é uma equipe modesta, mas que está na elite. Vamos lá. 25 jogos, 22 como titular. Não marcou gols, não deu assistências, deu uma pré-assistência. 11 passes para finalização. Retomou a posse de bola em média 11,3 vezes a cada 90 minutos, que é um número interessante para um meio-campista. Desperdiçou a posse de bola em média 9,5 vezes a cada 90 minutos, ganhou 45% das disputas de bola por cima, tomou 6 cartões amarelos e não foi expulso nenhuma vez Santi Gonçalves nesse ano de 2025. Torcida fantástica, contem para mim nos comentários do vídeo. Ficaram animados com esse quadrinho, com os números do jogador? Claro que ainda vai ter mais informação, vai ter a minha opinião ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho. Então corre lá na Centauro que, como sempre, está rolando ele, o nosso cupom, o FB Scout 10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como, por exemplo, o uniforme oficial do Peixe, você encontra com desconto, tá bom? Seguindo com o jogador, pessoal, vamos falar mais um pouco sobre o atual momento de Santiago Gonçalves, que, por incrível que pareça, ele está apenas na sua segunda temporada como jogador profissional. Até o ano passado, muitas vezes, ele jogava na equipe B do Tigre, e agora, em 2025, que de fato ele começa a ter uma certa sequência, ter mais minutos, já chegou chegando, né? Chegou já como titular absoluto do Tigre nessa temporada. Os 3 primeiros jogos do ano, ele vem do banco de reservas da equipe argentina, e a partir do seu 4º jogo no ano, já vira um titular, não sai mais da equipe, está no momento que nos últimos 6 jogos, em 5 deles, ele completa os 90 minutos. Então, nesse momento, por mais que seja uma carreira meteórica, vamos dizer assim, ele está vivendo uma ótima fase. Ele hoje é um titular bem importante da equipe do Tigre, tá bom? E quando a gente fala, pessoal, de características, posicionamento, função dentro de campo, o que mais dá para falar sobre o jovem? Vamos lá, com o mapa de movimentação, mapa de calor do Santiago Gonçalves nesse ano de 2025. E eu vi alguns noticiando que ele seria um meia, né, pessoal? Eu não vejo dessa forma, tá bom? O Santiago Gonçalves, na minha opinião, é um meio-campista, mas está muito mais para volante do que um meia, tá bom? Hoje em dia, no modelo de jogo do Tigres, às vezes tem mais de 2 meio-campistas ali, são 3 volantes em alguns momentos, mas a maioria das vezes joga assim numa linha de 4, né? Não tem assim um primeiro e um segundo volante, são 2 caras ali em linha, e o Santiago Gonçalves vira um desses volantes, tá bom? Por característica, ele é um cara de boa imposição física, ele tem uma boa estatura, 1,83 m, é um cara que tem ótima noção de marcação, ele é um cara firme nas disputas de bola, nos duelos defensivos, é um cara que tem uma boa leitura de espaços para compor a linha, é um cara que tem aquele salto frontal interessante, né, que consegue saltar a linha, se antecipar um marcador adversário para ir ali fazer uma disputa, retomar a posse de bola. E, na minha opinião, a sua principal característica que eu mais gosto é a capacidade por dentro, né, do campo, na zona central, que é uma zona bem povoada, ele consegue fazer ótimos giros, consegue ter aquele jogo de engano, de fingir que vai para um lado, sai para o outro, e fazer progressões, conduções com a bola dominada, tirar o seu time da pressão, conduzindo pela zona central. Não é uma característica comum, tá bom, pessoal? O Santiago Gonçalves faz isso muito bem, ele não chega a ser um velocista, mas é um cara com uma passada larga, é um cara que tem um bom controle de bola, consegue levar o seu time à frente com progressões pela zona central, tá bom? Não é aquele volante 100% articulador, por mais que tenha uma boa capacidade de passe, não é aquele cara que fica indo lá atrás toda hora para carimbar a bola, conectar o time ao terço final. Claro que é um jogador que acaba participando bastante, né, do jogo, mas ele não se apresenta a todo instante para fazer a primeira fase de construção. É um cara mais para disputar a bola no meio-campo, recuperar ela e aí fazer uma transição, fazer uma retirada de pressão com condução, tá bom? Também não é um meio-campista que pisa muito na área, tá bom? Ele é um cara que até de média distância tenta seus arremates,
de vez em quando, sem muito êxito, mas tenta. Mas não é aquele cara que aparece muito como elemento surpresa. Inclusive, pode ser um ponto de melhora no seu jogo, com a estatura que ele tem, com a boa velocidade, com a boa leitura de espaço. É um cara que pode treinar, aparecer mais como elemento surpresa ou suspeito, que ao longo da sua carreira ele vai evoluir nesse sentido, tá bom? Então, na minha opinião, o meio-campista pode ser um primeiro, segundo homem de meio-campo, um cara de bastante arraste, bastante força para jogar na zona central, tá bom? Deixou o like no nosso vídeo, fez um comentário? É muito importante, tá bom? Para o YouTube continuar mostrando o nosso conteúdo. E como eu falei no começo do vídeo, 2025 foi apenas a segunda temporada que ele está tendo como atleta profissional. E no ano passado, como é que foi a sua performance? Vamos ver. Comparando, né, pessoal, a temporada atual, 2025, que nós já vimos os números, com o ano passado de Santiago Gonçalves, também jogando pelo Tigre da Argentina. E ele faz, pessoal, 24 jogos, 17 deles como titular, um gol marcado, uma assistência, nenhuma pré-assistência, 8 passes para finalização e retomou a posse de bola, uma quantidade boa de vezes também, 10,7 em média a cada 90 minutos. Então, assim, como eu falei, ele começa o ano passado jogando ele pela equipe reserva do Tigre, né, lá no Campeonato Argentino eles têm uma liga de reserva, né, como se fosse um torneio de aspirantes, vamos dizer assim. Ele começa a temporada jogando por essa equipe do Tigre e mais ou menos em maio do ano passado ele é alçado à equipe principal. Ele estreia contra o Rosário Central no dia 20 de maio do ano passado, sua primeira partida como profissional de futebol, né, pessoal? E dali pra frente ele passa a ser um jogador importante do Tigre, até que nesse ano de 2025 ele de fato vira uma peça bem importante da equipe. Então, claro, um cara que está num bom momento, mas também precisamos pontuar que é um jogador ainda com uma margem de observação muito pequena, não tem nem ainda 50 jogos como atleta profissional, tá bom? Voltando para mim, pessoal, reta final do nosso vídeo, o que eu acho dessa contratação do Santiago Gonçalves chegando para reforçar o Santos? Bem, galera, eu acho que assim, como eu acabei de falar, é um jogador que acaba sendo uma apostona, né? Porque ele tem muito pouca margem de observação no alto nível. Claro que a Liga Argentina, eu acho que das nossas ligas vizinhas, é a mais forte que nós temos no continente, então é um bom indicativo que ele está se destacando na primeira divisão da Argentina, mas ainda é um cara que tem pouca minutagem, não tem nem 50 jogos como profissional. Isso aqui no Brasil não dá nem uma temporada completa, né? Então, assim, o Santiago Gonçalves do ano de 2025, dessa temporada, me anima. Tá bom? É um jogador que tem uma característica que não é tão comum de você ver no futebol de modo geral, né? Um cara com bastante força para progredir pela zona central, tirar da pressão com giros, recebe a bola de costa, consegue girar, faz para um lado, faz para o outro, consegue tirar seu time da pressão. Por mais que não seja um cara assim tão associativo, tão construtor de jogadas, é um cara de mais imposição, que precisa melhorar alguns pontos do seu jogo, com uma pisada na área, finalização, bola longa. Os bichinhos de luz começaram. É um cara que precisa melhorar um pouco nesse sentido, mas caso ele se adapte bem ao futebol brasileiro, se ele continuar essa toada de evolução que mostrou em 2025, acho sim que é uma boa aposta. Mas, claro, é um jogador que está chegando no momento delicado do Santos, um jogador jovem, um jogador que jogou num time muito pequeno da Argentina, que é o Tigre. Vamos ter que ter paciência. Não deve ser instantâneo o seu processo de chegada e adaptação, mas por características, pelo que ele vem mostrando esse ano, principalmente, tem potencial para ajudar, tá bom? Falei pra caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor. Se gosta dessa contratação, concorda ou discorda da minha opinião, conta pra mim nos comentários. Beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho, porque vem muito mais scout por aí. Valeu!